Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, no versículo 21. Na semana passada, ouvimos uma palavra maravilhosa da pastora Janete, que trouxe para nós conceito a respeito do reino de Deus, a respeito do que é, a respeito do que já aconteceu, a respeito do que acontecerá. E eu me inspirei para continuar nessa noite, falando contigo a respeito desse tema. Nós vamos conversar nessa noite, e o tema dessa palavra é Vivendo o Reino de Deus. Como nós podemos viver este reino? O que significa viver neste reino? Como eu posso entrar neste reino? O que este reino significa e o que o Senhor deste reino, o Rei Jesus, o Senhor e Salvador, espera de mim e espera de você. Nós teremos na semana que vem o nosso louvorzão, cujo tema será Rei das Nações. Falaremos a respeito disso, cantaremos a respeito disso, engrandeceremos o nome do Senhor, falando que Ele é Rei. Dentre muitas facetas do Senhor, muitas apresentações do nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Salvador, o Senhor é onipotente, onipresente, dentre tantas coisas, o Senhor é o Rei do universo, e a Bíblia diz lá em Jeremias que Ele é o Rei das nações. Vamos cantar sobre isso. O convite já fica feito para você, para nós podermos preparar o nosso coração, para que quando nós cantarmos essas verdades, para que quando a gente disser, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, quando a gente disser assim, Senhor, vem reinar na minha vida, quando disser, Senhor, reina na minha família, nessa cidade, onde quer que for, reina, Senhor, eu possa saber daquilo que eu estou falando com base na palavra de Deus. Mateus 7, 21, Jesus está dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Jesus estava falando aqui com algumas pessoas que eram muito religiosas naqueles dias, que cumpriam as leis, detalhe por detalhe naqueles dias, mas Jesus convida para algo muito maior do que simplesmente ter ou viver uma religião. Jesus disse, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Em Mateus, o reino de Deus é tratado como o reino dos céus, mas ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Diga, vontade. É uma palavra-chave para nós nessa noite. Nós sabemos e conhecemos a oração do Pai Nosso, e aquela parte que diz, venha o teu reino e seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E quando a gente ora isso, quando a gente diz isso, quando a gente fala a respeito disso, a gente está falando, Senhor, que o teu reino possa vir e a tua vontade possa se cumprir. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus está. Onde Deus está, ali está o seu reino. Onde há a presença deste Rei, que é eterno, que é imortal, que criou todas as coisas, ali existe o reino de Deus. Sabe, o reino de Deus está na nossa igreja. Amém? Está em você, está em mim? O reino de Deus está. Mas o reino de Deus não é a igreja, ele é muito maior do que a igreja. É muito maior do que a Ave Marechal, é muito maior do que a nossa denominação, é muito maior do que a igreja de Jesus espalhada por toda essa terra. O reino de Deus é a presença do próprio Rei, a presença do próprio Deus. E o que eu quero dizer para você é que reino de Deus é igual à vontade de Deus. Diga, reino é a vontade de Deus. Onde a vontade de Deus se cumpre, aí ao reino de Deus. Sempre que a Bíblia fala, e nós vimos nesses dois textos e tantos outros, que podemos inferir também isso, e onde se fala de reino de Deus, está se falando de vontade de Deus. E quando a gente fala de vontade de Deus, a gente está falando a respeito de submissão ao Senhor. A gente está falando a respeito de um rei que é poderoso, que pode todas as coisas, que tem autoridade, que tem poder, que tem domínio, e a gente está falando a respeito de se submeter a essa vontade de Deus. Aonde a vontade de Deus é feita, ali está o reino de Deus. Isso fala a respeito de obediência. Quando eu e você,
nos submetemos à vontade de Deus, o Senhor reina em nossas vidas. Onde a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se estabelece nesta terra, ali está o reino de Deus. Deus é um Deus de justiça. Onde há justiça, há uma faceta, um caráter do reino de Deus, uma característica do reino de Deus. Onde há santidade, onde há bondade, há o reino de Deus. Da mesma forma que, pela vontade de Deus, tudo foi criado, porque a Bíblia diz, logo no seu começo, que Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí o Senhor começou a obra da sua criação. Não cremos que somos obra do acaso, cremos que somos criados por um Deus onipotente, por um Deus inteligente, por um ser pessoal que criou tudo o que há para a honra e para a glória do seu nome, para que o seu reino possa existir nos céus e também na terra. Assim ele criou. E da mesma forma que ele criou tudo pela sua vontade, um dia tudo vai voltar a ser de acordo com a vontade de Deus. O reino do Senhor é eterno, a Bíblia diz. O reino do Senhor é inabalável, a Bíblia diz. Nós percebemos, vamos falar um pouquinho mais também a respeito disso posteriormente, que nem tudo está a mil maravilhas, longe disso. O nosso planeta não está a mil maravilhas, as pessoas não estão de acordo com a criação de Deus, porque o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte, com o pecado, as consequências do pecado. Quer viver de uma maneira independente de Deus, quer viver como se Deus não existisse. E da mesma forma que esse pecado entrou no mundo, ele corrompeu este mundo. Mas um dia, a vontade de Deus vai se estabelecer totalmente. Um dia o Senhor, de uma maneira visível, efetiva, para sempre passará a reinar e a sua vontade será feita. Mas o convite para nós, e a nossa mensagem central nestes dias tem sido, olha, um dia todo joelho vai se dobrar. Um dia toda a língua vai confessar. Um dia a vontade de Deus vai estar sendo estabelecida em todos os lugares. Mas hoje, neste presente tempo, aqui na nossa vivência, seja aqui na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde você estiver, a vontade de Deus pode ser feita. A vontade de Deus pode ser estabelecida, porque a vontade do Senhor se manifesta por conta dos seus filhos que vivem nessa terra. E todo aquele que é filho de Deus tem em si mesmo a capacidade de fazer a vontade de Deus. Jesus disse que vai entrar no reino dos céus, vai entrar no reino de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu. Nós vivemos neste tempo presente, em um tempo que a Bíblia chama de tempo da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Quando nós não merecemos o favor de Deus, por conta dos nossos pecados, já que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós não merecemos, mas mesmo assim, o amor do Senhor nos alcança, mesmo assim, o Senhor nos dá a oportunidade de, por meio de Jesus, agradar a Deus, por meio de Jesus, aceitar este reino de Deus e nos submetermos à vontade dEle. E neste tempo da graça, neste tempo em que o Espírito Santo está derramando da sua graça, se eu crer no Senhor Jesus, eu tenho garantido, se eu crer, me arrepender, viver uma vida que o Senhor tem para mim, eu tenho acesso garantido no reino de Deus. Sabe, a porta de entrada desse reino foi estabelecida pelo próprio Jesus. Ele diz em Marcos 1,15, que o reino de Deus está próximo, por isso se arrependam. Ele diz, arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Depois continua dizendo, olha, se arrependam porque é chegado o reino de Deus. Vimos isso na semana passada. Então o arrependimento é a chave para entrar no reino de Deus. Quando eu percebo que sozinho não dá, quando eu percebo que meus pecados fazem separação entre mim e Deus e eu preciso de um Salvador. Sabe, muitas pessoas se baseiam na sua própria justiça para tentar alcançar a salvação. Olha, mas eu sou legal, eu sou querido, né? Eu ajudo o próximo. Olha, mas eu não sou uma pessoa maldosa. Olha o tanto de maldade que existe no mundo, eu não sou uma pessoa maldosa. Eu digo, glória a Deus,
por você não ser. Glória a Deus por você ser querido, por você ser legal. Glória a Deus por você ajudar os outros. Isso faz parte do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que só existe salvação por meio de Jesus. Só existe salvação para aquele que crê em Jesus. Quando Jesus foi perguntado a respeito do que fazer para ser salvo, o que fazer para entrar no reino de Deus, ele nos disse, João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondendo diz assim: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não perceber que está morto em seus pecados, e seus delitos e pecados, porque a Bíblia diz, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, e perceber, Senhor, eu preciso de vida, eu sozinho estou morto, mas eu preciso de vida, eu preciso da tua vida em mim, eu preciso mudar de lado, eu preciso que haja conversão na minha vida, mudança de direção na minha vida. Aí nós podemos alcançar o reino de Deus. Essa é a porta de entrada do reino de Deus. E o convite está aberto para todos. A Bíblia diz que é da vontade do Senhor que todos o conheçam e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade, todos sejam salvos. Está aberta a porta, o caminho está aberto, mas nós precisamos entrar por este caminho. Nós precisamos passar por essa experiência de nascer de novo. Algo simples, algo pessoal, algo que acontece entre eu e Deus. Eu posso dizer, Senhor, eu reconheço que sozinho eu não consigo, eu reconheço que sozinho a minha vida, independente de Ti, eu não vou alcançar a vida eterna, eu não vou poder entrar no reino de Deus, mas por meio de Jesus eu aceito aquilo que Jesus veio fazer, eu aceito esse sacrifício, eu aceito esse preço que foi pago por mim, e eu quero entrar neste reino. Amém? O convite está feito para você entrar neste reino por meio de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já passou por isso, se você já fez isso, você entrou neste reino, você faz parte daqueles que podem dizer, eu sou um súdito deste reino, eu faço parte daqueles que servem ao rei, eu faço parte daqueles que estão sobre o governo, sobre o domínio, sobre a vontade do rei. Se você não fez isso, você pode fazer nessa noite. Este reino está aberto a todo aquele que crê, que se arrepender e mudar os seus caminhos, vai alcançar a salvação e vai poder experimentar este reino. A visão da nossa igreja fala que nós queremos ser uma igreja relevante no local em que nós estivermos plantados. Nós queremos ser uma igreja relevante aqui em Marechal Cândido Rondon, e nós queremos que as pessoas passem a entrar, usufruir e implantar o reino de Deus. Para que eu possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem, eu preciso entrar neste reino. Eu preciso fazer parte daqueles que conhecem a verdade e que deixam essa verdade libertar. Nós vimos na semana passada algumas coisas, eu quero trazer, reforçando alguns conceitos contigo. Este reino de Deus tem uma realidade interna e uma realidade externa. Faz assim, interna e externa. Sabe por que eu falei para você fazer? Porque tem a ver contigo mesmo, com você e a partir de você. A realidade interna do reino de Deus é que o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que crê. Se você entrou neste reino, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, passa a habitar em nós, por meio do Espírito Santo. E nós passamos a ter o reino de Deus dentro de nós. E nós passamos a experimentar os benefícios do reino de Deus dentro de nós. A salvação dentro de mim, a salvação dentro de você, a redenção, o perdão dos nossos pecados, um consolador, o Espírito Santo ao nosso lado nos ensinando, nos dando a entender a respeito das verdades da palavra de Deus. Mas o reino de Deus tem uma realidade também externa. Quando Jesus veio nessa terra, ele
deixou bem claro isso. Ele falou assim: o Espírito do Senhor, citando uma passagem lá de Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas àqueles que estão quebrantados de coração, e para anunciar vista aos cegos, para anunciar cura, para anunciar salvação, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, para inaugurar este reino de Deus. E Jesus, dizendo isso, ele diz: olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. De uma maneira física, de uma maneira literal, Jesus inaugurou o reino de Deus ao pisar nessa terra. Quando ele invadiu a realidade humana, perdido por causa do pecado, Jesus veio ditar uma nova ordem, uma nova regra, uma nova maneira, e Jesus veio estabelecer o seu reino. E ele prova com diversos sinais essa realidade externa do reino, muitos sinais do reino de Deus. Ele transforma água em vinho, ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas, ele cura os enfermos, os demônios fogem da sua presença, ele manda embora, eles saem, ele ressuscitou mortos, ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Muitas realidades que mostram aquilo que o reino de Deus que mostram um pouquinho dos sinais do reino de Deus, um pouco do poder de Deus, umas evidências históricas da realidade, da presença de Deus nessa terra. Mas da mesma forma que o reino de Deus está fora, ele está dentro, ele está dentro e ele está fora. E o que acontece? Nós estamos em um processo, nós estamos em uma caminhada, e o reino de Deus que está dentro de mim vai me mudando de dentro para fora. O reino de Deus, que é o Espírito Santo que está dentro de mim, vai me transformando. A Bíblia diz que depois de entrar no reino de Deus, depois de nascer de novo, é necessário que nós passemos a crescer. É necessário que nós passemos a mudar de atitude. É necessário que haja mudança e transformação na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar. Naquilo que eu fazia antes de entrar no reino de Deus, não posso continuar fazendo da mesma forma. Se eu percebo que não agradava a Deus a maneira como eu falava com os outros, como eu me relacionava com os outros, com a maneira como eu não perdoava os outros, com a maneira como algumas atitudes que eu tinha, eu deixava de ter para com os outros, ou para com o próprio Deus, eu preciso mudar, é preciso haver transformação, é preciso que esse reino de Deus transforme a minha vida. Da mesma forma, o reino de Deus, em sua manifestação externa, está acontecendo. A Bíblia diz que o evangelho do reino está sendo pregado. E uma das últimas profecias de Jesus, falando a respeito do que aconteceria antes do dia do Senhor, a respeito da sua vinda, ele diz: o evangelho do reino será pregado. Quer dizer, este evangelho, essa boa notícia de que há salvação, de que há libertação, de que Jesus já veio e já pagou o preço para que haja salvação, será pregado. E esse evangelho está sendo pregado, está sendo divulgado através da minha vida, da tua vida, lá no teu trabalho, lá na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, com os teus amigos, com os teus familiares. Se você representa o reino de Deus com as tuas atitudes, o evangelho do reino está sendo pregado. Se você fala a respeito da necessidade de um Salvador, o evangelho do reino está sendo pregado. Se você, com as suas atitudes, mostra a diferença, que as pessoas olham e dizem: olha, o que aconteceu na vida daquela pessoa? Ele não era assim, ele fazia tantas coisas erradas, mas olha como ele tem sido transformado. Você está pregando com a sua vida o evangelho do reino e está acontecendo transformação. Mas essa transformação só vai se consumar no dia em que Jesus realmente voltar nessa terra, estabelecer o seu reino eterno, e o dia em que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais a ordem das coisas como elas existem hoje. Até lá, eu preciso estar nesse processo de transformação da minha vida, nesse processo de crescimento diário. Tem um cara chamado Dallas Willard, que ele comparou a chegada do reino de Deus, a chegada da eletricidade na zona rural. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos já experimentaram viver, não fora esses dias, mas antigamente, antes da chegada da energia elétrica? Tá? Bastante gente aí.
já experimentou, principalmente na zona rural, antes da chegada da rede elétrica. E ele compara o evangelho de Jesus, o reino de Deus sendo estabelecido a essa chegada da eletricidade. Quando a eletricidade chegou, mudou a realidade de todo mundo. Sabe, as pessoas tiveram que aposentar muitos dos seus equipamentos, muita coisa foi transformada. Antes, talvez ia dormir às 8h30 da noite, passou a dormir mais tarde, passou a transformar a maneira como eles se alimentavam, a maneira como a saúde era tratada, a maneira como a comida era feita, a maneira como lidava com seus afazeres no dia a dia, tudo foi transformado. E ele diz assim, quando Jesus invadiu a história, anunciando o reino de Deus, é como se ele dissesse àqueles fazendeiros: arrependam-se, porque está próxima a eletricidade. Está próxima a eletricidade. Afastem-se dos seus lampiões e lanternas de querosene. Afastem-se das suas caixas de gelos e seus porões, e das suas tábuas de esfregar e dos seus batedores de tapete, das suas máquinas de costura movidas a mulheres e dos seus radinhos de pilha. O chamado do reino de Deus significa: mudem completamente o seu jeito de viver e o seu jeito de enxergar o mundo, o seu jeito de fazer as coisas. Mas sabe que é fato, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, em que ele escreveu isso, que quando a eletricidade chegava, os fazendeiros não acreditavam que aquilo pudesse trazer benefícios. Os fazendeiros não acreditavam que aquela eletricidade podia mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de lidar com a vida. E eu digo mais, eles não queriam que a sua maneira de viver fosse transformada. Hoje nós passamos 2 ou 3 dias sem energia elétrica e parece que, meu Deus, que coisa complicada. Mas eles não queriam naqueles dias que houvesse transformação. Da mesma forma, o reino de Deus chegou. Jesus veio, Jesus anunciou, Jesus enviou os seus discípulos para evangelizarem o mundo, o evangelho chegou até nós, e o evangelho do reino está sendo pregado, mas existem muitas pessoas que não querem mudar a sua maneira de viver, não querem deixar com que a luz do Senhor faça a diferença na sua vida, não querem deixar que a luz do Senhor ilumine as áreas escuras das suas casas, das suas vidas, das suas famílias, do seu trabalho, da sua maneira de viver. Nós precisamos fazer essa parceria com o reino de Deus e nos deixar ser transformados enquanto nós trabalhamos para que também possamos ser transformados pelo Senhor. O reino de Deus tem ferramentas disponíveis para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja pessoas crendo nesse evangelho, pessoas sendo transformadas na sua eternidade, pessoas tendo a sua realidade diária transformada fazendo a comparação pela energia do Senhor, pela luz que chega nas nossas vidas e transforma totalmente a maneira de enxergar a vida e de enxergar o mundo. Mas esse reino de Deus que chega traz para mim e para você uma responsabilidade muito grande. Porque todas as pessoas que já têm o reino de Deus dentro de si mesmas carregam a responsabilidade de implantar este reino. E nós, como filhos de Deus, como súditos deste rei, devemos fazer uma parceria com o reino de Deus para que este reino se manifeste na sociedade onde a gente vive, no lugar em que a gente está. Lá na minha casa, eu preciso ser um implantador do reino de Deus. Eu preciso ser um facilitador do reino de Deus lá na minha casa. No meu ambiente, quando eu lido com a minha esposa, com a minha filha, sabe, no trabalho, quando você conversa com as pessoas, você deve implantar o reino de Deus. Eu digo mais, você pode ser um sinal do reino de Deus. Você pode ser uma placa do reino de Deus, para que as pessoas que não sabem como é o reino de Deus, como é essa realidade, olhem para você e vejam um pouquinho do que é ser parte do reino de Deus. Quando as pessoas olharem para esta igreja, que elas possam enxergar um pouquinho da realidade do reino de Deus, que elas possam enxergar pessoas que obviamente não são perfeitas, que estão neste processo de transformação, que obviamente não são santas em si mesmo, mas Jesus nos santifica, e nós estamos caminhando, nós estamos crescendo, nós estamos implantando o reino de Deus nesta terra. Amém? Isso deve acontecer na minha vida e na tua. Uma outra realidade do reino de Deus é que ele já está, mas ele ainda não está.
A pastora Janete trouxe essa realidade para nós, falando a respeito, trazendo vários textos na semana passada, dizendo que Jesus já inaugurou o reino de Deus, mas que o reino de Deus, de uma maneira completa, só vai acontecer quando Jesus voltar e quando se consumar tudo isso. Nós podemos dizer que o reino de Deus está no presente, mas está no futuro. Na minha vida, no mundo todo, na vida de todas as pessoas, nesse universo todo, o reino de Deus já está, mas o reino de Deus ainda não está. Da mesma forma que nós temos a salvação em Jesus, mas ela ainda não se consumou na nossa vida. Jesus pagou o preço, Jesus conquistou para nós o direito de sermos filhos de Deus. E aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus, quer dizer, o reino de Deus já está nele, a salvação já está com ele. Mas nós ainda não fomos salvos, porque nós ainda estamos neste mundo. Nós sabemos que Deus exerce a sua autoridade, exerce a sua vontade na vida daqueles que se submetem a ele. Mas nós sabemos que ainda existe muita coisa neste mundo afetada pelo pecado e que está afastada do plano de Deus, afastada da vontade do Senhor. Nós somos filhos de Deus, nós estamos salvos, mas não estamos ainda completamente transformados. Não somos perfeitos, nós precisamos nos santificar a cada dia, deixarmos ser limpos pela palavra de Deus. Sabe, deixar com que a cada experiência que a gente tem, a cada conhecimento novo que a gente tem a respeito do Senhor, possa haver transformação. Não só teoria na nossa vida, mas prática, mudança de vida. A Bíblia diz em Efésios 4, aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia isso de errado não faça mais. Deve haver mudança de atitude. Sabe, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava mal, não fale mais. Aquele que pensava a respeito dos outros, a respeito de si mesmo, o que não está da vontade de Deus, não pense mais, transforme a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, tudo precisa ser transformado. Sabemos, pela palavra de Deus, que o reino de Deus já foi inaugurado na pessoa de Jesus nessa terra, os seus sinais já vieram, ele inaugurou esse reino, mas nós sabemos que ele vai se consumar lá no futuro em que no fim dos tempos, tudo vai acontecer. Enquanto isso, nós precisamos estar cientes da realidade deste reino. Quer perceber uma outra coisa que já, mas ainda não? A Bíblia fala claramente a respeito de uma sentença para o nosso inimigo, para Satanás. A Bíblia diz que o diabo não tem mais domínio, que o diabo não tem mais poder. A Bíblia dá uma sentença de aniquilação do diabo. A Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo e de enxofre. A Bíblia diz que ele não mais poderá atingir as pessoas. Isso já está decretado. O justo juiz, o nosso Senhor, já deu a sentença, já disse aquilo que iria acontecer, mas ainda não aconteceu. Por isso a Bíblia diz: vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Por isso que a Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por isso que a Bíblia diz: não deem lugar ao diabo. Então, enquanto ainda não chegou o reino de Deus em sua plenitude, enquanto ainda existe a atuação do reino das trevas nessa terra, por conta dos tempos de Deus não ainda terem chegado, por conta desse tempo da graça de Deus em que nós temos a oportunidade de escolher de que lado nós estamos, nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Sabe, você tem a autoridade do nome de Jesus. Você, como um súdito do Rei Jesus, você, como um servo do Senhor, você tem a autoridade do nome de Jesus. Isso não é pouca coisa. A mesma autoridade que disse haja luz e houve luz, e que criou do nada tudo, é a autoridade que está contida nesse nome, no qual nós temos acesso para o nome de Jesus. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas, diante dessa realidade, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer não para aquilo que é do inimigo na minha vida. Eu preciso dizer não para o pecado
de independência de Deus, e eu preciso dizer não para os pecados que a todo dia de perto nos rodeiam. Eu preciso dizer não para as tentações do inimigo, já que o inimigo tentou até mesmo Jesus, tentando destruir o reino de Deus, mas Jesus venceu. Jesus venceu e disse que também nós podemos vencer. A Bíblia diz, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo. Nele nós temos a vitória, mas não existe vitória sem luta. Você está no meio de uma batalha. Você está no meio de uma batalha. Este reino, de uma forma espiritual, é construído pela força. É dominado pela força. Sabe, existe um teólogo chamado John Stott, que diz que o reino, né, de Deus, os cristãos aqui nessa terra, são divididos em 3 classes, com relação ao mundo espiritual, com relação à atuação do inimigo, relação à atuação de Jesus. Ele fala a respeito dos pessimistas sombrios, dos triunfalistas iludidos e dos realistas engajados. Vou te explicar. Ele fala a respeito dos pessimistas sombrios. Ó céus, ó vida, está tudo perdido. Olha só a maldade desse mundo. Onde esse mundo vai parar? Olha, o mundo velho está perdido, não endireita mais. Né? Olha só, tudo acontece de ruim. O inimigo está à solta. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Olha só o que o inimigo está fazendo na vida das pessoas. Ai, não adianta mais. Ai, Jesus, vem logo porque eu não aguento mais viver neste mundo. Estes são os com relação ao fim dos tempos, com relação à atuação do inimigo aqui, com relação à vida com Deus. É assim a vida de alguns. Outros são os triunfalistas iludidos. Aqueles que dizem assim, está consumado, Jesus já fez tudo, eu não preciso mais fazer nada, já está tudo feito. Olha, eu posso tudo, eu consigo tudo, eu isso, eu aquilo. E enchem o seu eu em relação às coisas. E pegam as palavras de Jesus e olha, eu não nada pode me afetar neste mundo, nada de ruim vai acontecer comigo. E aí quando alguma coisa ruim acontece, a fé é abalada. Sabe, quando alguma coisa pega de surpresa, a fé não está solidificada na verdade de Deus, mas em um triunfalismo antes da hora. Já que Deus sempre vai vencer e Jesus decretou o fim de todas as coisas e Ele sempre vai ser vitorioso, Ele sim conquistou e Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e Ele reina, mas ainda as trevas estão atuando, por isso eu não posso ser nem um pessimista sombrio e nem um triunfalista iludido, eu devo ser um realista engajado. Eu devo saber que o reino de Deus foi estabelecido e que na minha vida existe um processo de transformação pela qual eu preciso lutar. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver a cada dia. Da mesma forma, eu não posso dizer, olha, eu não posso nada. Não posso nada é muito forte. Não é verdade. Eu também não posso dizer eu posso tudo, porque também não é verdade. Você pode muito mais do que nada. Você pode tudo aquilo que Jesus disse que você pode. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você faz parte daqueles que implantam e que vivem o reino de Deus. A Bíblia diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Em uma outra alusão, C.S. Lewis diz que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. Um território como se fosse uma ilha, um país ocupado pelo inimigo, em que o verdadeiro rei desembarcou disfarçado e convida agora todas as pessoas para uma campanha de sabotagem contra o inimigo, para uma campanha de conquista de território, tirando do império das trevas, tirando desse império do inimigo e trazendo para Deus. É como a Jesus mesmo disse, a Bíblia diz, Jesus veio para destruir as obras do diabo, na minha vida e na tua vida. É uma campanha de sabotagem contra o inimigo, é uma campanha de saque do inferno e de povoamento do céu, e eu preciso fazer parte disso.
Sabe, eu preciso arregaçar literalmente as minhas mangas e dizer assim, olha, eu estou junto contigo, Senhor, nessa implantação do teu reino. Eu quero ser um soldado teu, engajado nessa luta. Eu quero ser um soldado teu que vai fazer a diferença onde quer que eu esteja. Eu sei, Senhor, que um dia o Senhor vai dominar todas as coisas, mas enquanto esse dia não chega, eu quero ser engajado na tua obra. Eu quero estar presente. Enquanto eu cresço interiormente, enquanto eu melhoro, enquanto eu sou transformado pela tua palavra, eu implanto o teu reino. Enquanto eu implanto o teu reino, eu deixo essa palavra me transformar dia após dia. Sabe, o reino de Deus gera e precisa gerar mudança. Mudança no mundo, através da pregação do Evangelho, porque essa foi a forma que o Senhor escolheu para que as pessoas possam conhecê-lo e se converter. Para o mundo é loucura, a Bíblia diz, mas por esta loucura da pregação, que para o mundo, olhando parece uma coisa de doido, é que vem a salvação, porque o Evangelho é espiritual, porque o reino de Deus, por enquanto, é espiritual. O reino de Deus está em mim e está em você, espiritualmente, por meio do Espírito Santo, por isso precisa haver mudança. Mudança no mundo, se engaje nessa luta, se engaje nessa batalha contra o inimigo, tirando as pessoas das garras do reino das trevas, seja vivendo o amor onde você estiver, seja ajudando, seja auxiliando com uma palavra, com uma mão amiga, com alguma coisa que você possa fazer, com uma coisa que você possa doar, seja trazendo a palavra de Deus, que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, onde existia egoísmo, com o reino de Deus passa a existir amor uns aos outros e ao próprio Senhor. Quando passava sempre a pensar em mim, começo a pensar em Deus e nos outros, porque a Bíblia diz que eu preciso amar a Deus e amar o próximo. Onde haviam palavras de destruição contra os filhos, contra a esposa, contra o marido, contra os funcionários, contra os patrões, contra os amigos, vai existir palavras de edificação, palavras que construam o reino de Deus. Onde reinava a mágoa, agora precisa reinar o perdão que Jesus conquistou para que nós perdoemos pelo seu perdão. Onde existia impureza de pensamento, passa a existir pureza, porque o Senhor nos capacita a viver uma vida íntegra nessa terra, até que tudo seja consumado. Quero terminar com o texto, Apocalipse 11, 15. Coloca lá para mim, Apocalipse 11, 15. Essa é a visão de futuro que nós temos que ter, a parte B do versículo, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam, o que diziam? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Eu quero convidar você a responder essa palavra, de olho naquilo lá, que um dia ele reinará para todo sempre, que você possa ser um sinal do reino de Deus nessa terra, que você possa ser alguém engajado em viver o reino de Deus, enquanto você está aqui neste mundo, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você conversa, enquanto você se diverte, você pode ser um implantador do reino de Deus. Amém? Feche os teus olhos, convido você a pensar a respeito disso que a gente conversou. E a primeira pergunta para você é: você já entrou no reino de Deus? Você já faz parte dos súditos deste rei? Você já faz parte daqueles que reconhecem hoje mesmo a autoridade do Senhor? Se não, a oportunidade está aberta. Vivemos um tempo da graça, o favor do Senhor se estende a todos nós e nós podemos dizer: Senhor, Senhor, eu me arrependo de ter vivido independente de Ti. Senhor, eu me arrependo de ter vivido a minha vida como se o Senhor não existisse. Eu me arrependo, Senhor, das minhas velhas práticas. Eu quero passar a viver para Ti. Eu quero entregar meu coração e a minha vida a Ti, em nome de Jesus. A minha segunda pergunta é: você tem vivido hoje como um sinal do reino de Deus? Você tem vivido hoje as características do reino de Deus?
Você tem deixado que o reino de Deus faça diferença na maneira de você ser, na maneira de você pensar, na maneira de você agir? O convite é para que você faça um balanço da sua própria vida, da sua condição. Como está a tua vida? Será que onde havia mágoa, agora há perdão? Ou ainda, a amargura domina o teu coração? Sabe, o Senhor pode reinar nessa área da tua vida hoje mesmo. Não precisa esperar tudo acabar. Hoje mesmo Ele tem provisão de perdão, para que você consiga perdoar com o perdão do Senhor. Sabe, onde havia egoísmo, onde havia um sentimento de que o mais importante é eu ser feliz, o mais importante é eu viver a minha vida, o Senhor quer implantar o seu reino dizendo: o mais importante é agradar a Deus, o mais importante é amar a Deus e estender esse amor ao próximo. Onde há pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos de impureza, pensamentos de derrota, pensamentos de inferioridade, o Senhor quer hoje mesmo reinar nos teus pensamentos, transformar a tua condição, renovar a sua mente. A Bíblia diz que nós precisamos nos deixar encher pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é o poder de Deus, a palavra de Deus que é o próprio reino de Deus sendo estabelecido, e haja renovação da nossa maneira de pensar. O que você precisa orar ao Senhor? Em que área da tua vida você precisa deixar com que o rei seja rei? Já que você vive num tempo da graça, em que, por enquanto, Jesus diz com amor: olha, abre o teu coração, dobre a tua vida diante de mim, confesse com a tua boca, espiritualmente dobre os teus joelhos, reconhecendo que eu sou o rei. Você tem oportunidade, pela graça de Deus, de ser transformado e de alcançar aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus.